coisa rápida, mas eu sou designer gráfico, trabalho com isso, e no mês passado, mês de agosto, o meu computador queimou o HD e eu fiquei sem computador. E eu fiquei bem desesperado, porque fiquei 2 semanas sem trabalhar, sem poder entregar alguma coisa para cliente. Só que no meio desse caminho, eu queria compartilhar com vocês que Deus ele me ensinou, ele me mostrou muito sobre depender dele. E que ele está no controle e a gente não. A gente planeja tanta coisa, a gente cria lá o nosso calendário, né, o nosso projeto perfeito, o plano perfeito. A gente levanta o nosso castelinho de cartas, o Senhor vai lá e assopra. E ele mostra mais uma vez que ele está no controle de todas as coisas. Então eu aprendi muito sobre dependência no Senhor. Consegui levantar recursos, né, sem trabalhar para arrumar o computador. Não consegui arrumar 100% do computador, ele ainda está com alguns problemas, mas o que me marcou bastante nessa estação que eu passei foi essa questão de depender. Mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não entender o que está acontecendo, a gente precisa confiar de que o Senhor está ali, mesmo no vale da sombra da morte, como o pastor falou do Salmo 23. O versículo 4 ele fala que mesmo no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, muitas vezes a gente se perde no meio do vale da sombra da morte. A gente fala, meu Deus, cadê o Senhor? O Senhor está lá no vale. Ele é o Deus do vale. Ele é o Deus da montanha, mas ele também é o Deus do vale. Então, que a gente possa depender dele. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. E dizer o quanto eu tenho aprendido a de fato entregar. Viver pela fé mesmo, sabe? Porque não é por aquilo que eu estou vendo. É simplesmente confiar de que amanhã vai dar tudo certo. Como? O Senhor sabe. Ele está no controle de tudo. Amém? É isso. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Bruno. Gênesis 2, texto conhecido, mas que o Senhor colocou essa palavra no meu coração mais uma vez. E o Senhor sempre coloca uma palavra diferente, com temas diferentes daquilo que Ele quer falar, né? Como o Dó estava ministrando aqui, e ele falou, às vezes Deus fala conosco todo o tempo. Nós só não ouvimos se nós não buscarmos. Se nós não formos na palavra, porque a palavra do Senhor está aqui. Se nós lemos a palavra, Deus vai falar conosco. Se nós buscarmos, Deus vai falar conosco. Se nós estivermos atentos, Deus vai falar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor lá em Gênesis 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminando no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus, da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Até aí, por enquanto. Senhor, esta é a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, que nessa manhã, Deus, o Senhor venha ministrar o nosso coração, falar com cada um de nós. Usa o teu servo, Pai. Usa essa voz para que nós entendamos, Deus, aquilo que o Senhor quer de nós nessa manhã, em nome de Jesus. Quantos aqui já agradeceu pelo fôlego de vida? Ou sabe o que é o fôlego de vida? Aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, tem colocado a nossa vida, né? O nosso respirar. Aqui o Senhor fala que o Senhor fez os céus e a terra, e Ele
no sétimo dia ele descansou. Quando o Senhor fez os céus e a terra, né, não havia nada. Fala que não tinha nada na terra. Não tinha lua, não tinha sol, não tinha nada. Era apenas vazio. E o Senhor, ele fez os céus e a terra. E eu imagino que foi um trabalho e tanto. Você imagina um dia de trabalho? Né? Você começar uma obra, né? Uma obra a gente passa ali perto da minha casa, está construindo um hospital. Olha quanto tempo está, a gente só vê levantando. Aí a gente passa cada dia e vai lá, colocando vidro, ou colocando outra coisa. A obra passa muitos dias. E você vê os trabalhadores, né, ficam nas pensões, em volta, eles passando todo dia de manhã, todo dia encontro eles. Subindo, de tarde descendo, voltando, descansando. Tem uns que trabalham à noite, porque a obra ela continua. Agora aqui fala que e é uma obra que o Senhor fez aqui, a terra, quando ele formou a terra, de tudo que há, né, na terra, foi em 7 dias. Você imagina isso? Em 7 dias o Senhor trabalhando, e fala que ele descansou. Algumas pessoas falam assim, Deus não descansa. Ele não descansa, mas ele tem o tempo dele. Aqui fala que no 7º dia, quando ele fez, o Senhor descansou. Nós achamos que nós somos mais do que Deus. Nós queremos trabalhar para ganhar dinheiro. Tem gente que não pode ver dinheiro, né? Não, quanto mais fala que tem dinheiro, ele tem que trabalhar. Ele trabalha de dia, de noite, ele esquece da vida dele. E ele esquece quem deu o fôlego de vida foi o Senhor. E não agradece. Eu conheço pessoas que não agradecem por nada na vida. Tudo está ruim. Todas as coisas estão ruins, não agradecem por nada. Nós temos que agradecer por tudo que o Senhor fez. E fala que ele olhou para a terra e viu que precisava de alguém para cuidar do solo. Mas o Senhor fez tudo. Peraí, alguém precisa administrar isso aqui para mim, não é? Quem trabalha em empresa sabe, lá tem o gerente, tem o administrador, tem todo aquele que cuida de cada um da sua área, não é? Ele falou, não, peraí, eu fiz tudo isso aqui para quê? Você acha que o Senhor fez tudo para quem? Fez para nós, fez para o homem. Mas ele fez tudo? Ele falou, peraí, eu fiz só para mim ficar admirando a beleza? Eu fiz, não. Eu preciso de alguém que cuide. Então ele formou o homem. E lá, o Adão fala que ele falou assim, não, precisa de alguém, então ele soprou o fôlego de vida sobre Adão. Ele só apenas criou, ele soprou o fôlego de vida. E ele não soprou o fôlego de vida, que eu entendo, só para o Adão. Se você vê, tudo que há tem um fôlego de vida. As plantas têm um fôlego de vida delas. Tudo nasce, tudo cresce, né? Eu lembro que quando meu pai plantava milho ou feijão, esperava chover, aí ia lá e plantava, né? Estava molhada a terra. Aí passava uns dias, chovia de novo. Aí na outra semana tinha um tempo de 7 dias, 5 dias, de repente, você ia lá e via a terra toda levantada, levantando. E a gente era curioso, né? Criança é curioso, olha lá e passa o dedinho no coelho para tentar tirar. E meu pai falava, não mexe. Porque a natureza tem que ser sozinha, a gente não tem que querer ajudar, a gente quer ajudar às vezes, né? Assim que a gente faz, a gente quer ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, Deus, ele coloca quem ele quer para ajudar ele. Não é a gente que se escolhe para ajudar o Senhor, é ele que escolhe o que você vai fazer. Foi ele que escolheu o que Adão vai falar, peraí, te coloquei aqui, agora a sua função é cuidar da terra e não destruir, que é assim que o homem acabou fazendo, né? Destruindo, né? Você vê as matas aí, o homem destruindo para poder construir de novo, tudo, né? Tudo por dinheiro, o homem tem destruído as obras do Senhor, né? E aí eu lembro que a criança, eu queria ir lá, né? Via levantando, a terra tirava a casquinha assim, só para ver, né? E muitas vezes morria aonde eu ponhava a mão. Por quê? Porque não tinha que ser sozinho. Ali é sozinho, é o Senhor que vai fazendo, dando fôlego de vida, crescendo. Você passa um dia, você vai vendo, cada vez que você passa, você vê, vai ficando maior, menor, e vai. Agora, aonde nós ponhava a mão, né? Meu pai ficava bravo, porque a gente ia lá, criança, né? É curioso, vai lá ver a terra levantada,
O feijão a gente queria mexer para poder ele nascer primeiro. Entendeu? Mas Deus, ele faz tudo perfeito. Ele sopra o fôlego de vida em nós, nas plantas, em tudo que há. Fala que foi o Senhor que fez. Hoje a gente vê prédio, a gente vê tudo isso aqui. Foi o homem que fez. Porque Deus, ele lá atrás ele deu o fôlego de vida para o homem. Lá atrás ele colocou a inteligência no homem. Lá atrás ele deu a sabedoria para o homem fazer. Tem muita gente que fala que não sabe fazer nada. Mas porque não quer. Você pedir, Senhor, me mostra qual é o meu dom. O Senhor deu um dom para cada um. Cada um sabe fazer. Esses dias nós conversando aqui, falando sobre obras, falando sobre empresa, né? Eu lembro que eu estava conversando, acho que estava conversando com o primo, ele falando dos empregos dele, das coisas. Cada um tem uma profissão, né, primo? Um é eletricista, mas outro gosta de outra área, mas aprendeu um pouquinho aqui. Mas, e tudo é tecnologia. Eu trabalho com tecnologia, você vê, cada dia surge um negócio novo, uma câmera nova. E a gente começa a ficar lá, tira da caixinha, quando chega as câmeras novas, a gente começa, legal, a gente até brinca, né? Chega uma câmera nova lá, que é desse tamanhozinho, e ela é de áudio já embutido. E nós começamos a brincar, né? Lá um com o outro lá, assim, tem gente que está querendo pôr na casa. O cara fala, vou pôr lá em casa, na beira da minha cama. Aí os caras começaram a brincar um com o outro. Você pôr áudio lá só para saber o que sua mulher está falando de você, né? Começaram a brincar. Mas é em tudo, cara. Em tudo que você vê a mão do Senhor, a mão que o homem coloca, porque o homem foi a sabedoria que Deus deu. Nós temos que agradecer ao Senhor pela essa sabedoria que Deus tem colocado em nós. Quando eu falo do homem, em geral, é o ser humano. Né? Às vezes, né, falando do homem, o homem Deus da sabedoria, Deus, né, não deu para a mulher, não. O homem em geral, o ser humano tem inteligência. A mulher com o seu dom e o homem com o seu dom. Mas em geral, Deus deu o dom para todo mundo. Deus soprou fôlego de vida em todos. Em todas as coisas. Nós precisamos viver o tempo todo debaixo da mão do Senhor, com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele tem para nós. Começar a agradecer, né? Dona Esmeralda hoje estava ali, pôs a mão nela e falou assim, eu estava com dor, estou com dor, mas eu vim para a igreja. É assim. A gente às vezes, no caso de uma dor, a gente não vai em lugar nenhum mais. A gente deixa, a gente para de viver. Quantas pessoas têm parado de viver porque está com... não, eu não vou mais na igreja por isso. Eu não vou mais na igreja por aqui. Eu não vou mais num lugar nenhum. Eu não trabalho mais. A minha vida acabou por isso, a minha vida acabou por aquilo. Nós precisamos entender os planos de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer de nós. Para que nós nascemos? Estou com dor, graças ao Senhor que eu estou com dor, porque eu estou sentindo, porque eu estou vivo. Porque o fôlego de vida está sobre mim. Eu estou respirando. Eu estou sentindo. E nós sentimos. Esses dias eu estava todo cheio de dor, estava falando, cheio de dor, estava até comentando com o pastor. Falei, aí o pastor falou assim, existe uma frase que chama, sem dor ninguém cresce. Né? E eu estava com dor, né? Graças ao Senhor, é um testemunho aqui, comecei a minha academia, né? Vitória, sendo todo ano consigo, estava orando, falei, mas eu quero uma academia perto de casa, eu quero um negócio, né? Eu sou daquele que eu fico um tempo, mas eu ia no centro, fazer a carteirinha, vou começar a fazer academia, não tinha vaga, não tinha vaga, esse ano foi coisa assim, de uma semana, fui lá, fiz, falei, fiquei procurando, não tinha vaga aquela semana, outra semana fiz, surgiu as vagas, falei, agora eu vou, né? E todo dia, né? De terça, de quarta, eu vou lá, eu só não vou de quinta que eu venho para o culto, e sexta, depois da oração, corro para lá, sábado eu vou lá,
E assim, Deus, mas assim, estou começando e as dores vêm. Mas eu tenho agradecido. Falei, Senhor, essas dores é porque lá na frente vai ser melhor. Eu não quero chegar lá na frente que não conseguir servir o Senhor. Entendeu? Se o Senhor não cuidar de mim, eu não vou conseguir servir o Senhor mais. Vai chegar uma hora que como que eu vou servir? Tudo, né? Começa a vir as dores, começa a travar tudo. E eu preciso cuidar da saúde, eu preciso cuidar de mim. E eu sou grato por isso. Porque Deus, Ele abre a nossa mente. Ele abre o nosso entendimento em algumas coisas. Para muitas pessoas é luxo. Ai, academia, coisa de, né? É coisa de luxo isso daí. Nós precisamos, todos nós, procurar de alguma maneira. Ah, não tem dinheiro para pagar uma academia, mas você pode fazer um exercício em casa. Você pode fazer outra coisa em casa. De alguma forma. E às vezes a preguiça bate em nós. Nós precisamos vencer isso. Isso é algo que a maioria dos brasileiros do mundo, você conversa com muitas pessoas, não faço, não, mas não tem coragem de fazer isso, não. Eu não tenho coragem disso, eu não tenho coragem daquilo. Mas o cara tem coragem de ir para um boteco no final de semana, o cara tem coragem de ir para um shopping, o cara tem coragem de fazer um monte de coisa. Aquilo que às vezes é importante para ele, e ele nem sabe, ele não tem coragem de fazer. Tantas coisas nós temos coragem de fazer. Não é? A gente tem coragem de um monte de coisa. Mas na hora de fazer algo que é importante para a nossa vida, nós não temos coragem. Nós não temos coragem de agradecer muitas vezes coisas que o Senhor faz por nós. Se você parar para pensar de quando você nasceu até hoje, as lutas você já enfrentou. Quantas situações você já passou que não era para nem você estar aqui hoje? Quantas coisas, quantos livramentos Deus já nos deu, hein, primo? Nas estradas aí, esses caminhões da casa fechados na gente, que você grita, oh, aleluia, Deus te abençoe, filho, né? Deus te abençoe, e Deus abençoe, obrigado, Senhor, pelo esse livramento. É livramento. E não falo livramento às vezes de você bater o carro e você morrer, mas livramento de você bater em alguém e alguém morrer. Porque às vezes nós pensamos no livramento, o Senhor deu só para mim, mas Deus deu um livramento que eu não causei um acidente, eu não atropelei ninguém. E o atropelamento, quem sabe quem atropela alguém, você causa, além de você causar uma confusão para você, você vai ter que responder processo. E fica aquele negócio, eu causei um acidente, alguém morreu, alguém perdeu uma vida por minha causa, porque eu fui imprudente no trânsito. Então nós temos que agradecer por tudo, por todas as coisas. Saber que nós estamos vivendo uma vida com o Senhor, vivendo, fazendo tudo, trabalhando. Às vezes nós não agradecemos pelo salário que Deus dá. Eu vou agradecer o salário é pouco, eu quero mais. Mas se você não consegue agradar o Senhor no pouco, nem no muito você vai conseguir. Quando você tem muito é que você não vai agradecer mesmo. Quanto mais tem, pessoas ficam menos gratas. Eu tenho mesmo, não preciso agradecer, eu já tenho. A gente tem que começar a agradecer ao Senhor pelo pouco. Ser grato no pouco que Deus nos dá. Porque no pouco é o muito que o Senhor está nos dando. O Senhor tem feito muito por nós. O Senhor tem cuidado o tempo todo. O Senhor tem falado o tempo todo. O Senhor tem estado do nosso lado o tempo todo. Em tudo. Então, o Bruno falou de coisas que nós planejamos tudo. Nós preparamos, temos nossos sonhos, e não estou falando aqui que não é para ninguém desistir do seu sonho, não, é para sonhar mesmo. Sonhar, buscar, tudo tem o tempo do Senhor, no tempo dele tudo vem melhor.
Mas às vezes nós fazemos plano do jeito que nós queremos na hora. Eu já fiz um plano aqui e tal, faço, né? Quantas vezes eu faço minhas rotas aí, ó, vai dar tudo certinho assim, e de repente alguém muda, eu tenho que mudar tudo, e às vezes eu fico bravo na hora, falo, pô, mudou tudo a minha rota, né? Eu precisava ir por aqui, agora eu tenho que dar uma volta. Mas Deus está dando um livramento daquela rota naquele momento. Lembro que o pastor Fernando uma vez falou sobre isso, sobre coisas que às vezes nós ficamos bravos porque nós atrasamos. Estou atrasado para trabalhar e nós ficamos bravos, né? Atrasado, você fica, né? Porque você sabe que você chega, o chefe já está com aquela cara, todo mundo está olhando com aquela cara para você assim, de reprovação para você, não é? Pô, atrasado? Mas ele não sabe que é um livramento que Deus deu. Pode ser um assalto, pode ser um atropelamento, pode ser um acidente. Nós não sabemos aquilo que o Senhor quer naquele momento. Fala assim, peraí, atrasa 5 minutos aí, que nesses 5 minutos já aconteceu muita coisa. Quantas coisas na nossa vida. E o pastor Fernando estava falando que uma vez ele estava indo com o carro e ele estava atrasado. E ele atrasou e precisava ir para o culto, e de repente o carro deu um problema no pneu bem perto da casa de uma pessoa. E naquele momento ele bravo, eu preciso ir para o culto, ele estava preocupado de ir para o culto. Mas aquela família que estava ali com ele, veio ali, ajudou tudo, e ele começou a falar, eu sou pastor, não sei o que. O homem começou a se abrir com ele, contar os problemas. Ele orou com aquela família se converteu. Aquela família hoje serve o Senhor. Então há momentos, queridos, que nós temos que agradecer. Às vezes nós estamos pensando em correr para chegar, mas em algum momento Deus quer te usar. Em algum momento Deus quer te usar naquele momento. E não importa se você vai atrasar ou não, porque Deus quer usar a vida de cada um. Porque Ele tem soprado o fôlego de vida na nossa vida. Não é para nós ficarmos parados, não. Não é para nós viver da forma que nós queremos, não. Hoje todo mundo quer viver da forma, eu vivo do meu jeito. É do meu jeito, é do meu jeito. Quantas pessoas estão vivendo do meu jeito e quantas pessoas estão indo para o inferno do jeito dela? Porque não obedece, porque não quer ouvir a palavra do Senhor. Prefere aquilo que é mais fácil. O caminho do Senhor é difícil. A porta do Senhor é mais estreita. Do inferno é mais larga. Por isso tem muita gente indo a mais. Está cheio. Satanás tem aberto as portas para muitas pessoas. De riquezas, de coisas bonitas, tudo aquilo que encanta os nossos olhos. E às vezes do Senhor, eu vou onde é melhor. Vou orar, eu vou buscar. Não é difícil. Não consigo. Eu começo a orar, outras coisas distraem. Outras coisas tá tirando minha atenção. Quantas coisas? Se acontece com você, quantas vezes você fala assim, hoje eu vou tirar um tempo de oração. Muitas vezes você consegue, você consegue, mas muitas vezes alguma coisa acontece para tirar a sua atenção e você não conseguiu tirar aquele tempo que você queria. Fala, hoje você planeja até que vai orar, que vai fazer, você planeja fazer uma visita, e de repente outras coisas tiram a sua atenção. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Nós precisamos ser firmes, ter o pulso firme. Já viu alguém falar assim, fulano, eu vou escolher você fulano que para ser um líder porque ele tem o pulso firme, não é? Nós precisamos ter o pulso firme. Porque o Senhor é firme conosco. Não é fácil, mas nós precisamos falar assim, eu vou deixar isso. Eu vou deixar minha casa, eu vou deixar minhas coisas agora, porque às vezes nós estamos preocupados com um monte de coisa. Em limpar a casa, nós estamos preocupados com um monte de coisa. Como Marta, né? Fazia muitas coisas, mas não estava atento àquilo que o Senhor tinha para ela. E Maria estava lá, né? Sentada, ouvindo o melhor do Senhor.
Quantas coisas nós precisamos fazer para que o Senhor fale conosco? Eu sempre costumo dizer que tudo na nossa vida tem um preço. Todas as coisas têm um preço. Se eu servir o Senhor ou não. Mas eu prefiro até pagar um preço mais alto por servir o Senhor do que pagar um preço muito alto de deixar de servir o Senhor por outras coisas. Às vezes nós criticamos pessoas que fulano não sai de casa, fulano só fica na igreja, fulano não sei o quê. Nós precisamos ter a sabedoria de ter o tempo da igreja, o tempo com a família, o tempo de diversão. Nós precisamos ter a sabedoria de servimento, de fazer as coisas certas. Todas as coisas cooperam para o bem do que eu amo. Em tudo, em todas as coisas, nós precisamos viver na presença do Senhor. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem enfrentado, quais são as suas lutas, mas agradeça por elas, porque são as lutas que nos fazem chegar mais perto de Deus. Ele derramou o fôlego de vida sobre as nossas vidas, colocou em nós, para nós adorarmos a Ele em todas as coisas, reconhecer o Senhor em todas as coisas. Nós precisamos reconhecer o Senhor em tudo que nós vamos fazer. Nossa, mas você só fala Jesus, você só fala Deus. O crente tem que viver falando Deus. O cristão, né? Porque crente até o diabo é. Desculpa eu falar. Crente até o diabo é, porque ele crê que Deus é mais poderoso, que do poder de Deus o que Deus pode fazer. Por isso ele tenta destruir a obra que Deus começou. Deus fez os céus e a terra, fez tudo. Satanás era ministro de Deus no louvor. Ele caiu. Ele é um anjo caído. E quando ele veio à terra, ele veio para destruir. Por isso ele vive até hoje tentando destruir a obra que Deus fez na nossa vida. A melhor obra que Deus fez foi a família. E é onde Satanás quer destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida, vida em abundância. Eu não sei como você tem vivido, se você tem agradecido só por isso, ou se você tem agradecido por tudo, se você tem vivido uma vida com Deus. Se você tem vivido uma vida de oração na presença do Senhor. Nós precisamos viver. Nós queremos orar nessa manhã, convidar o Bruno para fazer essa oração por nós aqui, orando. E depois já vai ministrar o louvor também. E depois no final a bênção final. Mas se coloca diante do Senhor agora. Feche seus olhos. Se você quiser vir ao altar, o altar está aberto, nós temos um tempo. Fala, hoje eu preciso estar no altar. Tem dia que nós precisamos estar no altar. Se você quiser vir, dobrar seu joelho aqui, fica à vontade. Enquanto o Bruno ministra a oração e depois o louvor. Essa palavra que eu queria trazer ao seu coração nessa manhã. Fôlego de vida. Algo que o Senhor colocou em nós. O que nós precisamos sempre lembrar. Se estamos de pé, é por Ele. Se estamos aqui, é por Ele.